e Natanael, que a partir deste Bartolomeu. momento possamos, em sintonia com a espiritualidade maior, recebermos essas forças espirituais para a nossa harmonia interior, para o nosso equilíbrio e, ao mesmo tempo, refletirmos sobre as lições preciosas que aqui serão levadas a efeito pelo orador da noite, Fabiano Augusto de São José. Que as bênçãos do Senhor nos envolvam a todos um ambiente de paz, de serenidade, de alegria e de esperança num porvir melhor. E desta maneira, iniciamos as nossas atividades, passando a palavra ao nosso amigo Fabiano. Meu boa noite carinhoso a todos. E hoje foi um dia tão corrido, né? Então é bom dar uma relaxada na casa espírita. Meu Deus do céu. O tema está no maior livro da história da humanidade, pelo menos para nós espíritas. Um dia o terá para todo o planeta, o Livro dos Espíritos. Estamos caminhando aí para 470 anos, né? 168 anos, né? Quase 170 anos de doutrina espírita. E nas questões de 851 até a 854, tem alguns comentários dos espíritos, tem questões acessórias, mas ali, nesse pequeno trecho dessa obra extraordinária, a gente tem elementos que boa parte da filosofia do mundo não alcançou. Então, ali são discutidos os elementos da transição da morte, está debatido, entre os aspectos, os elementos da fatalidade. O que é fatal? Existe fatalidade? As leituras do processo do determinismo, né? Muitas religiões defendem isso. O pré-determinismo, o destino está traçado. E não é só as religiões. Veremos nos nossos breves comentários. E a questão do livre-arbítrio. Então, em poucas questões, nós temos 4 grandes conceitos que, obviamente, não exploraremos com profundidade, mas não deixaremos de arranhar, retratando, né, o que essas questões abençoadas nos oferecem para a elucidação de muitas dúvidas que até hoje persistem na história da religiosidade, na história da ciência, na história da filosofia, da cultura intelectual de toda a nossa sociedade. Então, a questão 850 pergunta, mas existe, então, fatalidade? Todos os acontecimentos são predestinados? O que é livre-arbítrio? Né? Já temos aí elementos ricos em uma só questão. Na seguinte, pergunta a pessoas que parecem serem perseguidas pelo destino. A fatalidade, então, é o infortúnio? É o seu destino final? São dúvidas que surgem. Alguns escapam, na questão 853. Alguns escapam de um perigo mortal para cair em outro. Então, isso é fatalidade? Perguntam os espíritos. Se a hora da morte não chegou, então não morreremos? É mais uma outra inquirição feita. E fechando, né, esse leque de questões e de respostas bem aprofundadas, pergunta se a morte é infalível, então são inúteis qualquer das tentativas e precauções para que a evitemos. E, obviamente, 4 grandes conceitos aí são considerados. A gente precisa entender primeiro, né, que fatalidade é a marca daquilo do que é fatal, né? Então, aquilo que é certo, que é irrevogável, que vai acontecer, que é inevitável, decisivo, inadiável, inexorável ou nefasto. Porque a gente tem toda a conceituação da fatalidade com traços e acepções de leitura negativa.
Então, sempre que você fala em fatal, é algo negativo. Fatal normalmente está associado ao elemento da desencarnação, à morte. Mas tem outros elementos, né, que o vocábulo permite considerar, né, coisas que são inexoráveis no nosso planejamento da vida material. Então, essa acepção negativa, ela é, vamos dizer assim, incompleta. Ela não é uma leitura completa, ela é imperfeita. E os espíritos mostram isso muito bem. Então, a tese filosófica que o determinismo, e aí nós temos essa questão do determinismo sendo discutido há séculos. O determinismo sustenta, então, que tudo que está à nossa disposição é predeterminado por forças maiores. Isso está impregnado até na cultura da ciência, né? Então, o universo é uma imensa máquina onde as disposições da cosmogonia, do funcionamento das leis universais, das leis naturais, elas se dispõem de maneira automática. Então, a ciência antiga, se é que a gente pode chamar de ciência, né, seria um arremedo, um processo incipiente, um início do que a gente conhece como ciência, baseada no método, na racionalidade, no teste, na contraprova. A gente tem esses elementos, né, colocados que existe, então, esse determinismo. A leitura da matéria é determinista e só mais para frente, na ciência do século XVI, do século XVII, é que essa posição foi ganhando força, sendo estruturada pela própria dinâmica newtoniana, pela própria lei da física, né? Então, as teorias mecânicas de Newton, elas incorporam essa visão e as suas equações também. Então, não só os elementos da religiosidade ou da cultura mitológica considerava, né, essa leitura do pré-determinismo, do determinismo, ora vinculado aos elementos estabelecidos por Deus, ora dissociado da crença em algo maior, mas com um elemento cartesiano racional, calcado pela ciência ainda de maneira incipiente, tem na sua construção lá, por volta de 1800, com as teses, com a física newtoniana, com a mecânica newtoniana, com as equações que ele estabeleceu, que, sem dúvida nenhuma, a matéria responde a tudo de maneira pré-determinada. Aí a gente vai ver que só no final do século XIX, no início do século XX, é que com as leituras do eletromagnetismo e as teorias da relatividade, essa questão quase se fechou. Ou seja, Einstein, né, e os elementos do eletromagnetismo estavam corroborando as teses newtonianas, de que existe sim toda uma leitura pré-determinada da massa, da estrutura dos elementos que compõem a materialidade, o que nós consideramos como tangível. Aí, só em 1920, vejam só, como essa discussão rasgou séculos. Só em 1920, com a física quântica, e aí a física quântica ela passa, né, a teorizar, a trabalhar suas equações e conceitos no processo de descrição da estrutura íntima da matéria de forma um pouco mais abrangente, menos limitada, de maneira mais ampla. Então, ao contrário das demais teorias físicas antigas, das teorias mecânicas e da leitura da leitura newtoniana, das equações newtonianas, o eletromagnetismo também, mas quando entra, então, a física quântica, só a partir de 1920, é que ela prevê um comportamento da matéria que não é determinista, que não é pré-determinado. Então, isso é muito recente do ponto de vista da cultura mundana, da ciência. Então, tudo que ficou para trás, né, em relação a Newton e as demais leituras da física tradicional e da mecânica tradicional, começam a ser desconstruídas no início do século XX, ok? E aí a gente tem, obviamente, na condição de espíritas, um problema de dificuldade filosófica, né? Como é que nós vamos aceitar a leitura do pré-determinismo ou do determinismo e compatibilizar isso com o livre-arbítrio? Nos parece pouco razoável, né? E, obviamente, o senso filosófico desse gênio extraordinário que foi Allan Kardec, ele considera esse conflito
em várias questões e também ali retratada nas questões 851 a 854, né? Onde ele nos impõe, de maneira racional, essa leitura definitiva, essa visão dualista entre espírito e matéria, colocando que pensamento, emoções, os elementos associados ao espírito, eles independem da matéria. Eles estão vinculados ao espírito propriamente. O espírito tem uma certa independência e alimenta a matéria no sentido da vida e da movimentação. Então, a tese do determinismo calcado, normalmente pelas leituras protestantes e por outras teses religiosas, pelos elementos teológicos de várias culturas, pelas leituras mitológicas e até pela ciência nesse processo de desenvolvimento, é desconstruída por Kardec e, ao longo, né, da exploração, a gente vai ver que realmente não tem sentido em falar num determinismo definitivo, a não ser nos elementos que são criados pela lei universal. Somos criados simples e ignorantes, vamos avançar, passaremos por inúmeras reencarnações, alcançaremos um dia a plenitude, a condição angelical. Aí sim, podemos falar que existe um determinismo estabelecido pela força maior, toda poderosa, que chamamos de Deus. Mas não aquele determinismo calcado, muitas vezes até na leitura de números, de datas, de nomes, de signos, das disposições astrais, como até hoje as pessoas acreditam. Não é mesmo? Então, o espírito independe verdadeiramente da matéria. Então, o conceito de fatalidade, ele fica vinculado, ele é uma consequência da lei de ação e reação, né? Então, quando todos os mecanismos amortecedores, quando todos os mecanismos que atenuam, eles não podem ser acionados, ou porque não estão disponíveis, ou porque já foram esgotados pela dinâmica da gestão da misericórdia divina, o indivíduo, obviamente, fica à mercê dessa resposta inevitável, fruto das opções, das ações, das decisões que ele tomou. Então, a gente tem uma leitura disposta em função da lei de ação e reação. Também, essa fatalidade, ela pode ser fruto das escolhas que o espírito fez no que diz respeito às provas físicas. Então, nós podemos, sim, com a ajuda da espiritualidade, em função do nosso processo de aprendizagem, das experiências que precisamos vivenciar, a gente pode estabelecer o nosso roteiro, ou por um processo de indução, ou até por um processo de escolha comum, uma determinada doença, um determinado problema, e aí, obviamente, essa leitura de fatalidade também cabe, mas dentro de um processo de planejamento, e nunca sem vários elementos atenuantes e nuances a serem considerados, né? As provas morais, nos dizem os espíritos, não. Elas dependem exclusivamente do nosso livre-arbítrio, das nossas opções a cada dia, a cada momento, das emissões de pensamento e, obviamente, do nosso comportamento. Então, fatal, do ponto de vista conceitual, considerado pela grande maioria da leitura filosófica, é um instante da morte, né? Seria o elemento da desencarnação, do passamento, da transição. Obviamente, a literatura espírita trabalha isso de maneira mais ampla. Então, tudo que nós rotulamos de fatal pode ser modificado pela ação do livre-arbítrio. Então, sim, o espiritismo coloca que o livre-arbítrio, por estar vinculado ao espírito, tem uma predisposição, uma superioridade em relação aos elementos da matéria. Olha que interessante, né? Então, o espírito é mais importante do que a mera leitura das estruturas moleculares, ou da leitura da mecânica, ou dos espectros considerados pela filosofia do mundo, né? Então, essa visão dualista, ela é construída de maneira muito inteligente somente pela doutrina espírita. Não conheço outra religião que trabalhe isso de maneira racional, que trabalha isso de maneira lógica. A gente tem muitos elementos místicos em várias outras leituras religiosas e doutrinas e filosofias, mas nunca explorada tão bem como a doutrina. Estamos falando centenas de páginas, né, que tratam desse assunto, mas temos o Livro dos Espíritos como fanal, como norte, como orientador, como a pedra fundamental dessa crença baseada na fé que se raciocina. Então, a fatalidade da morte, ela é a manifestação da superioridade do mundo espiritual em relação ao mundo material. Então, sim, a morte vai se dar em algum momento? Claro.
todos nós, né, pela leitura do processo de decomposição biológica, alcançaremos a morte. Que bom. Então, ela, dentro dessa leitura, é fatal no seu final, né? Mas precisamos ampliar a leitura de que não é um desígnio pré-estabelecido com dia, hora, local, data, né? Uma situação absolutamente inamovível ou inexorável. Nós nascemos com um planejamento. O Arnaldo vai viver 120 anos, né? Está lá estabelecido. Mas, se ele administrar a saúde, se alimentar bem, não se estressar, pode chegar aos 150. Pode chegar aos 121, aos 122, ou não. Se perder no fumo, na bebida, nas horas de sono, ausência das horas de sono, pode reduzir esse processo. Então, a gente não nasce com uma data, com uma hora, com um local para desencarnar. Existe um planejamento. E, em função das nossas decisões, esse processo, que é uma leitura, né, da fatalidade, esse processo é alterado, é modificado. Então, estão as nuances, né? A gente percebe, de maneira clara, e boa parte das questões, das perguntas associadas sobre a fatalidade, livre-arbítrio, determinismo, mas principalmente sobre a fatalidade no Livro dos Espíritos, refere-se a uma programação da existência corporal, da existência física, né? Existe sempre uma leitura e uma vinculação, e a gente vai ver alguns exemplos que a literatura nos oferece, que nos ajuda de maneira muito clara a entender essas conceituações. Então, na medida que o ser amadurece, na medida que nós evoluímos, na medida que existe uma ampliação da nossa liberdade consciencial, e aí o Espiritismo tem esse conceito, né, dado por Emmanuel, para mim é o mais extraordinário, mais completo, mais sucinto, mais direto. O que é o Espiritismo? É um processo libertador da consciência, é um processo que liberta a consciência. Por quê? Porque nos dá conhecimento, informação, acessamos a verdade. Então podemos ampliar o nosso espectro de conhecimento, entender os fenômenos da vida, os porquês, a razão do ser, do destino e da dor, de maneira mais profunda. O Espiritismo nos oferece isso. Por quê? Porque o Espiritismo é reflexo dessa verdade universal, que está aqui presente no nosso pequeno, mas belo planeta do Sistema Solar, ou qualquer leitura das bilhões de galáxias que a ciência já reconhece. 400 bilhões, né? Todo ano eles aumentam o número. Que beleza. Mostrando que o gigantismo e a beleza desse universo é algo, para nós, ainda incompreensível. Então, essa leitura nos permite dizer que, obviamente, quando desencarnamos, nós conseguimos fazer uma leitura das nossas ações praticadas, das principais ações, dos principais comportamentos, dos principais vícios e virtudes. Nós temos como fazer essa leitura. Nós fazemos na Terra, conseguimos fazer, né, esse processo de autoleitura no mundo espiritual. Isso se apresenta de maneira muito mais clara. E a gente passa, então, a planejar os aspectos da futura encarnação, né, com a ajuda, com o auxílio extraordinário de espíritos mais experimentados, espíritos superiores, doutores, que conhecem essa dinâmica. Então, corpo, meio social, estrutura familiar, eles poderão, obviamente, com limites, né, ser objetos das nossas escolhas. Os espíritos nos dizem isso. É claro, precisamos ter mérito. Quando a gente entra no shopping e fica maravilhado, né, com todas aquelas oportunidades de compra, nós não podemos sair comprando tudo, a gente precisa ter cartão de crédito, né? Jarlene tem cartão de crédito para comprar. Eu já tenho minhas limitações. Então, a gente não pode comprar tudo. Por quê? Porque nós não temos crédito. Então, do ponto de vista do planejamento espiritual, isso também é um fato. Nós podemos pedir tudo, porque nós temos limitações dentro dessa contabilidade divina. Mas se temos méritos, se temos capacidade intelectiva, se conhecemos o fenômeno, se avançamos no conhecimento, a gente tem mais autoridade para escolher e mais inteligência para escolher, né? Porque o conhecimento nos permite isso. E os Espíritos nos mostram de maneira bem clara. Por quê? Para que a gente tenha um plano, um planejamento voltado para a nossa evolução espiritual. Então, as questões de fatalidade estão associadas a esse processo, né? É por isso que, lá na questão 851, a espiritualidade adverte que a fatalidade tem nuances, não é? Ela só deve existir numa leitura, vamos dizer, mais cartesiana, no que diz respeito às provas físicas. Doenças, acidentes inevitáveis, elementos que acontecem que a gente pode achar que é fruto do acaso, mas não é.
é fruto de um planejamento. Então, aí tem elementos associados a um planejamento anterior. Obviamente, quanto mais avançamos, mais temos autoridade sobre o nosso destino. É assim, nessa conversa, né, com as leis naturais. Não é mesmo? Em relação às provas morais, aí os elementos de traição, ingratidão, humilhação, viciação, violência, corrupção, obviamente são opções nossas do dia a dia, associado ao livre-arbítrio, onde o espírito decide e a máquina vai junto, né? Então, não podemos deixar de considerar os aspectos morais. Com o espiritismo, essas questões da fatalidade, do destino pré-estabelecido, eles perdem totalmente o caráter místico, né? Nada, absolutamente nada, está associado à sorte ou ao azar. A gente fala do ponto de vista coloquial, do ponto de vista poético. Ah, eu tive sorte, eu tive azar, mas isso não existe. Não existe, né? Sorte e azar são conceitos que a literatura espírita não aborda, não é mesmo? E seria muito pueril considerarmos, né, elementos ao acaso, sorte ou azar, debaixo de uma construção tão genial como nós já estamos começando a compreender. Então, essas ideias são quiméricas, né? São meras quimeras, para que a gente possa, de fato, refletir de maneira racional. Porque as nossas vidas, elas nem são definidas, muito menos influenciadas de maneira marcante pelos astros, pelos nomes, pelos números, né? Muitos, ainda numa leitura espiritualista inicial, adentra as páginas espíritas com um certo misticismo. Isso é comum, é natural, né? Mas na medida que a gente vai estudando, vai lendo, a gente vai vendo que a astrologia, a numerologia, são elementos de curiosidade humana, mas que efetivamente não definem o nosso destino, não é mesmo? Não dá realmente para sermos racionais e considerar elementos de que um afastamento ou uma fase da Lua pode definir o meu humor ou não, né? É claro que, no que diz respeito a questões associadas ao metabolismo, né, às disposições orgânicas, tudo bem. Aí é um outro processo, mas não a ponto de influenciar as minhas decisões, não a ponto de definir a minha estrutura comportamental, não é mesmo? Se eu nasci em tal dia, se eu vou morrer em tal dia, e a gente passa a ter uma leitura mais racional. Então, o mal que nos acontece, acontece na medida certa, como consequência dessas ações praticadas, né? Ou na atual existência ou em existência anterior, né? Mas não podemos considerar elemento nenhum associado ao acaso. Não há um destino, como nos dizem os espíritos, que nos arraste, independente do que sejamos ou do que façamos. Quer dizer, a ação comportamental tem sim, a ação moral tem sim um definidor nesses elementos, né? Destino que existe é aquele que nós construímos e que podemos ir modificando a cada instante, não é mesmo? Essa é uma leitura muito tranquila, dentro desse quadro das leis naturais, dentro, obviamente, de processos expiatórios, de processos provacionais, mas a gente pode ir modificando. Emmanuel, no livro Fatalidade, na verdade, no capítulo Fatalidade e Livre-Arbítrio, lá no livro Nascer e Renascer, ele registra, né, que a fatalidade e o livre-arbítrio coexistem nos mínimos ângulos da nossa jornada planetária. Olha que interessante. Então, o livre-arbítrio é o grande definidor do que boa parte da cultura humana considera como fatalidade, né? Essas leis que nós chamamos naturais são as leis divinas e elas só têm um objetivo: é a felicidade, é o crescimento, é a evolução da criatura, do ser que nasce de maneira simples, né, nas suas primeiras construções, e alcança os páramos da luz. Então, a gente compreende que é fácil perceber que as dores físicas, elas objetivam a preservação do corpo, né? É muito fácil. A gente tem uma dor de cabeça, a gente já procura o médico. Ah, é um tumor. A gente tem indisposições orgânicas, a gente já procura um remédio, já procura um médico, já procura uma terapia.
Nós esquecemos a mão próxima ao fogo, rapidamente tiramos, porque esquentou. Eu, se não tivesse sensibilidade na mão, talvez eu já tivesse perdido a mão umas 20 vezes, né? Porque sou meio atabalhoado para mexer no fogão. Então, quando a gente percebe o calor, a gente tira a mão. A dor física estabelecida pela lei, ela nos ajuda a proteger, a preservar o corpo físico. Então, se isso é muito fácil de compreender, por que que as dores morais não têm o mesmo objetivo em relação ao espírito, ao processo de aprendizagem? Por que que as dores morais não estão por nós respeitadas, entendidas, compreendidas e aceitas? Ou não? Não é mesmo? Por que que vale essa razão extraordinária para as dores físicas e não vale essa racionalidade para as dores morais? E aí sim, a disposição da fatalidade fica, obviamente, mais completa. Mas tem um elemento da transição, tem um elemento da morte. A gente tem questões 146 a 156, são 10 questões. Tem mais, mas eu selecionei só essas 10 que são abordadas por Emmanuel no livro O Consolador. Então, ele nos traz elementos ricos sobre esse processo de passamento, de transição, né? Nos mostrando que a morte ela não vai prodigalizar estados miraculosos de mudança ou de avanço, né, intelectual, moral. Não, de forma nenhuma. Né? Reencarnar é mudar de plano, mudar de uma dimensão mais densa para uma dimensão um pouco menos densa, no nosso caso. Não é mesmo? Quem conhece a literatura espírita sabe que muitas vezes a pessoa morre, até fica confuso, né? Mas é tudo tão parecido com a Terra, não é possível, eu estou vivo, estou em outro lugar. Por quê? Porque o nível de materialidade dos mundos espirituais que nós acessamos ainda é muito grande. Porque tudo é matéria. Né? Só não Deus. Deus é imaterial. Todos nós estamos vinculados aos elementos materiais. E vamos, obviamente, avançando, e cada vez que avançamos, esse processo de depuração, de quintessenciamento, né, vai, obviamente, acometendo os nossos perispíritos. Mas a literatura espírita nos mostra que mesmo os espíritos puros têm um envolvimento que pode ser considerado incorpóreo, semimaterial, uma linguagem que ainda não alcançamos, que envolve o espírito e é, obviamente, um elemento de composição material. É por isso, inclusive, que Jesus se manifestou na matéria. Né? Deus não tem cor, Deus não tem tamanho, Deus não está em nenhum lugar do universo, porque ele é imaterial. Qualquer leitura associada ao antropomorfismo ou a dimensionar algo para o Criador incriado é absolutamente limitado. Porque os Espíritos diz que é uma propriedade exclusiva, única, é um atributo exclusivo de Deus, a imaterialidade. Por isso é que ele sempre existiu. Nós fomos criados. Né? Então, a morte não é um salto. Os Espíritos dizem, inclusive, que é como se fosse uma transferência de uma cidade para outra. É muito mais simples do que nós imaginamos. Portanto, a alma prossegue nesse processo de evolução. Né? Lá na questão 150, Emmanuel nos diz, olha, os espíritas, olha que interessante, isso nos diz respeito. Os espíritas podem sofrer perturbações depois da morte? Será? Aí ele diz, a morte não apresenta perturbações para a consciência reta. Mas que o espírita não considere o título de aprendiz como algo que vai criar um rótulo de salvação. Né? Aí ele lembra aquela exortação. Né? Muito se pedirá a quem muito foi dado, ou a quem muito recebeu. Mostrando que nós, espíritas, porque recebemos muita informação, porque temos acesso a uma cultura que ainda não está devidamente divulgada, nós seremos sim cobrados. Mas isso não quer dizer que teremos, né, uma fila diferente para acessar o reino espiritual, pelo contrário. Então, se a consciência estiver reta, morreremos bem, sem dúvida nenhuma. O espírito desencarnado, pergunta Emmanuel, pode sofrer com a cremação? Essa é uma questão interessante, né? Dentro desse processo, muitas dúvidas. Minha esposa, esse dia conversamos sobre isso, né? A gente sempre pode conversar sobre morte. Ela, como é que você quer? Você quer ser cremado? Eu falei, faz o que for mais barato.
for mais barato enterrar, com o caixão mais vagabundo e pode, né, mais pobrezinho, mais baratinho, pode enterrar. Se for barato cremar, que creme. O processo de cremação está começando a ficar popular, então está caindo de preço, né? Daqui a pouco, quem sabe, vai estar bem baratinho. Mas a espiritualidade mostra o seguinte, que a gente precisa estar atento a alguns elementos. É claro que cada caso é um caso, né? A gente vê os problemas, né, os desgastes, o dinheiro envolvido. O sujeito morre na Indonésia, na Tailândia, um mês para trazer o corpo, confusão. Olha, morreu, terra lá, qualquer lugar. Se tiver um cemitério de indigente, melhor ainda. E aí, quando o Arnaldo ligar, Fabiano vai fazer palestra dele. Não sabe, Arnaldo, Fabiano morreu. Já morreu. Entendeu? E a gente vai ver por que disso, né? Por que a gente tem que enfrentar a morte de maneira racional? A gente está condicionado a uma mística teológica de 18 séculos aí, né? De dogmatismo católico, e a gente tem medo da morte, a gente fica ali, né? Fica preocupado, e o enterro, o velório, e a literatura espírita desmistifica tudo isso, né? Então ele diz, olha, faz, se necessário, procrastinar o ato, pois existem sim ecos de sensibilidade entre o espírito e o corpo nesse processo de extinção do tônus vital. Então, os espíritos estão sendo racionais, estão nos dando elementos racionais. Por quê? Porque a literatura mostra que o processo de encarnação vai demandar de 24 a 72 horas. Está lá. O equipamento médico falou, desencarnou. Mas veja bem, existe uma vinculação, né? Existe a vinculação do espírito pelo cordão fluídico, a vinculação perispiritual. Quando o espírito é nobre, superior, ele mesmo trabalha esse processo de desligamento. A gente vê na literatura espírita, Paulo, decapitado na Via Ápia, instantes depois ele já estava voltando sobre Jerusalém, acompanhado, né, de Estevão e da sua nobre noiva, né? E, é claro, estamos falando de um espírito extraordinário, não é? Então, de 24 a 72 horas é, em média, o que o processo de desligamento, em condições medianas, se dá. E aí a gente tem, inclusive, Humberto de Campos, lá no livro Escultores da Alma, dizendo, olha, é recomendável que se espere as 72 horas e faz a cremação. Esse impacto, e mediante a esse conhecimento, esse impacto é inexistente depois desse período. Mas se o espírito domina, conhece a técnica, ele pode se desvincular muito antes, né? Mas é uma recomendação racional. Lá na 152, o que Emmanuel fala? Olha, a morte violenta, ela proporciona sensações diversas da morte natural? Os espíritos dizem sim. Né? Estamos falando em morte violenta. O sujeito com 18, 20, 25 anos, bate o carro, pula de paraquedas, o paraquedas não abre, uma morte espetacular e violenta. Tem, obviamente, sensações e impressões distintas de uma pessoa que vive até os 8, no caso do Arnaldo, 120 anos, né? Morrendo com falência múltipla dos órgãos. É uma beleza. Vai dormir, né? Quando levanta, já está no mundo espiritual, renovado, né? Eu não estou com 120 anos, estou com 40, né? Os cabelos já estão mais pretinhos, olha que beleza, né? Mas, em linhas gerais, esse processo precisa ser compreendido, né? Então, ele fala, olha, no caso das enfermidades dolorosas, das enfermidades prolongadas, o coração e o raciocínio, eles se tocam de luz, ou seja, a emoção e a razão, né? Então, o processo de meditação é fácil, né? Quando a gente está com uma dorzinha, a gente já para, já reflete, né? A dor de cabeça, às vezes um dia, um problema, a gente já fica mais paciente, já fica mais reflexivo em relação à necessidade da saúde, ou alguns apegos materiais, né, desnecessários. Então, a gente vai, vamos dizer, desconstruindo essas ilusões, o apego material vai perdendo o sentido, né? Vai sendo justa a utilidade das dores físicas para que a gente possa alijar esse fardo dessas impressões mundanas que estão muito presentes na nossa idiosincrasia e na nossa estrutura social para penetrar de maneira mais tranquila na vida espiritual. Não é mesmo? No caso da morte violenta, principalmente para quem não conhece o fenômeno ou desencarna numa situação perturbadora, vai gerar, em geral, emoções muito amargas, né? Uma disposição, uma ruptura
cria leituras emocionais e também repercussões físicas por vezes complicadas. E ele continua, olha, mas se a hora da morte não houver chegado, poderá o homem perecer sobre um perigo ou uma ameaça? Né? Essa também é uma pergunta interessante. É de se o espírito encarnado, que age com a consciência reta, terá toda a defesa que ele imaginar ou que ele não consegue imaginar, vai residir na proteção, na ação benfazeja da espiritualidade amiga. Na 146, que é a que abre todo o espectro dessas considerações, está dito ali que, exceção do suicídio. Por quê? Porque o suicídio está debaixo do livre-arbítrio, não é mesmo? Eu tenho um programa como o Arnaldo de 120 anos, mas ele resolve desencarnar antes, por um processo de autocídio. Opa, esse programa foi interrompido. E aí, Emmanuel diz de maneira clara, todos os casos, ele não diz só alguns, ou quase todos, ele diz todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam o homem na Terra. Então, se a gente tem dia para nascer, ou dia não, porque isso não existe, mas tem um período para nascer, nós vamos ter também dentro de um processo, uma gestão para o processo de desencarnação. Porque é a volta ao status quo. Nascer é muito mais complexo do ponto de vista espiritual do que desencarnar. Nascer demanda muito mais tempo, os próprios espíritos dizem 3.000 dias no processo de preparação, e desencarnar 3 dias, se a gente for mais lento, ou mais rápido, até com algumas horas. Então, essa leitura nos deixa tranquilos. Porque existe, sim, um planejamento, mas não podemos deixar de considerar também os suicídios gradativos. Os suicídios provocados pela ambição, os suicídios provocados pela inércia, pelo abuso de droga, de bebida, por que não? Os suicídios são classificados pela literatura espírita, que a gente não vai abordar, mas de maneira direta, indireta, consciente ou inconsciente. Então, tem inúmeras possibilidades da pessoa criar essa destruição da sua estrutura corporal no seio da realidade terrena, não é mesmo? Então, ele fala das impressões do suicida, a decepção de que a vida continua. O suicida acha que a vida vai acabar. Quando ele começa um processo de despertamento altamente perturbado, ele percebe que a vida continua. Então, já é a primeira decepção. Não só continua, como os padecimentos ficam agravados pelo processo de rebeldia. E aí ele fala, como terceira disposição, alguns, inclusive, experimentam os padecimentos físicos dos momentos finais. Então, a gente tem descrição na literatura, o sujeito morre atropelado de trem, se jogou no trem. Durante, às vezes, anos, ele sente a vibração, o trilho, o barulho do trem, a buzina, a roda passando e criando todo um processo de destruição da sua estrutura óssea e corporal. Por meses, dias, anos, dependendo do nível de perturbação e de revolta. Alguns são resgatados rapidamente por mérito, por ação da oração, às vezes pela influência de amigos espirituais, mas sempre o processo de suicídio é um processo complicado. E, como quarta possibilidade, ele fala, olha, é muito comum o espírito ficar preso a algum período aos seus despojos carnais e acompanhar o processo de decomposição corporal. Então, o suicídio, nos diz Emmanuel, ele é lamentável, principalmente pelas características do falso heroísmo. Eu já vi. Pessoas falando, a pessoa tem que ter muita coragem para se matar. Na verdade, é exatamente o contrário. Falta de coragem para enfrentar o problema. É uma covardia moral. Nós estamos aqui fazendo uma leitura exclusiva, pontual e rígida, muito pelo contrário. Cada caso tem uma série de atenuantes, de agravantes, e, obviamente, a justiça divina é sábia para criar, dentro dessa contabilidade, o peso e o bônus, ou o ônus adequado para esses acontecimentos. Mas essa negação, ou seja, esse falso heroísmo,
é fruto da negação absoluta da lei, né, da justiça divina, da misericórdia, num processo de extrema rebeldia. Então, é muito interessante conversarmos, entendermos, refletirmos sobre a morte. E tem, na questão 155, uma pergunta interessante, porque é muito comum, mesmo na seara espiritista, um receio da morte. Alguns podem chamar de medo. Aí Emmanuel pergunta, o receio da morte revela uma falta de evolução espiritual? E ele fala, olha, não podemos generalizar essa definição, porque às vezes é uma falta de conhecimento nesse quesito. Não quer dizer uma falta de evolução espiritual, porque a evolução espiritual, no estágio que estamos, não é completa. Todos nós temos, né, traços mais avançados ou não, no processo que compõe a nossa idiosincrasia, a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa estrutura psicológica, não é mesmo? Então, ele diz, olha, nós não podemos generalizar essa definição, mas por que a gente não pode generalizar? Porque tem variantes, né? Tem leituras diversas. Mas ele diz, não é justo que o crente, ou seja, aquele que acredita, se encha de pavores com a ideia. Então, está dando um puxão de orelha no espírito. E aí, se existe esse medo ou esse receio, o que ele recomenda? Uma oportuna preparação, né? Que é parte do que nós estamos fazendo aqui, ao conversar sobre esses temas, não é mesmo? Então, diz Emmanuel, de modo geral, é muito reduzido o número de pessoas que se preparam para a morte. É muito reduzido. Até entre os espíritas é reduzido, né? E, obviamente, por essa ausência de preocupação ou por essa inépcia na busca de informação e de conhecimento, os primeiros momentos acabam por se tornar confusos, né? Os primeiros momentos de desencarnação. E a gente vai ver aqui alguns exemplos na literatura. Por isso é que as reuniões de estudo, as reuniões públicas, as reuniões de evangelização, as reuniões de tratamento físico-espiritual são extremamente importantes, né? Para nós que participamos como encarnados, passamos a entender o fenômeno. E os desencarnados que vêm, pela palavra, pelo processo educativo, pelo choque anímico, né, na gestão mediúnica, né, que a espiritualidade faz com o médium, com o colaborador, com o doutrinador, ele acaba despertando e entendendo verdadeiramente que mudou de dimensão. Então, esse trabalho na casa espírita é muito importante. Tem um livro, sempre quando esse tema surge, eu lembro, que nos impõe a necessidade de estudo e de reflexão. É o livro Além da Morte, é um livro fininho, 68, da Otília Gonçalves, psicografia do Divaldo Franco. É um livro bem pequenininho. Talvez tenha em PDF na internet. Eu não sei dizer, mas eu acho que tem PDF na internet. É um livro que, numa sentada, a gente faz uma leitura. Por que é interessante? Porque fala de uma espírita, que era diretora da Mansão do Caminho. Era uma espírita que teve acesso ao Divaldo, teve acesso às pregações do Divaldo, aos livros do Divaldo, teve acesso, né, às reuniões de tratamento, de estudo na Mansão do Caminho, que é um trabalho extraordinário, né? As pessoas tinham que baixar a cabeça antes de falar mal do Divaldo, né? Porque é raro encontrar um espírito que se materializou no planeta que tenha feito algo tão extraordinário como uma obra da Mansão do Caminho. E às vezes tem pessoas que acabam por criticar, né? O sujeito não é capaz de levantar num sábado para fazer uma doação para a igreja do lado, mas consegue criticar aqueles que realizam, que materializaram quase 300 obras espíritas, que dedicou a vida e que tenho certeza que está muito, mas muito melhor do que estava aqui, num corpo já decrépito, né? Caminhando para 100 anos. Está maravilhoso no mundo espiritual, isso não nos resta dúvida. E trabalhando, obviamente, pela consolidação do espiritismo. Mas é lamentável alguém levantar a voz contra uma criatura dessa, né? Que durante 80 e poucos anos se dedicou de maneira veemente, disciplinada à doutrina. Então, ela teve acesso a essa criatura extraordinária, mas era pouco esclarecida, porque nós temos, infelizmente, espíritas que não querem estudar, né? Então, o estudar é ler e compreender, absorver. É importante. Não é ficar só na reunião pública, é se vincular ao estudo da dinâmica espiritista.
Inclusive, depois, Arnaldo, eu vou deixar, a gente vai começar um livro novo na semana que vem, o estudo de segunda-feira. Quem quiser participar, está aberto. A gente tem um estudo há décadas, né, que eu conduzo, o Carlos colabora, com autorização do Arnaldo, aqui na Casa Espírita Jarlene, participa, tantos outros, de 8h30 a 9h30, todos os dias, chova ou faça sol, das segundas-feiras. A gente vai estar começando outro livro, e o pessoal está fazendo a escolha, e a gente tem uma dinâmica participativa, é um trabalho muito gostoso, que nos permite transcender, aprofundar o que na reunião pública não é permitido, né? Não é possível, porque existe uma necessidade de padronização do conhecimento. Então, não dá para a gente nem subir muito, também não devemos baixar muito. No estudo, não. No estudo, a gente pode, não, vem cá, o que significa isso? Por que isso? Vamos lá, né? Às vezes, você fica debatendo 2 dias sobre um determinado aspecto, né? E todo mundo colabora nesse processo de apreensão. Então, ela era pouco esclarecida, ela não se dava muito, era uma pessoa bondosa, mas não se dava muito, ela diz isso no livro, né? É uma leitura autobiográfica, né, dos instantes finais da vida. E ela desencarnou, então, com problemas cardíacos, ela tinha medo da morte, tinha um certo receio, ela desperta depois da morte, agonizante, sentindo dor no peito, com muito frio, e, obviamente, ela não aceitava a morte, porque ela se via viva, ela não podia estar morta, né? E se viu de súbito diante de um grande painel, que é esse processo, né, da revivência mnemônica, que a literatura espírita mostra, que nós repassamos toda a vida num lapso de tempo extraordinário. Então, ali, desde a infância até a juventude, a madureza e a morte, os elementos da nossa vida são passados como um filme, num processo de velocidade incrível. E ela queria questionar, não foi bem assim, mas a consciência era o seu juiz, né? Quer dizer, a gente pode até questionar um ou outro num conceito, numa observação, né? A gente costuma dizer que sempre existe 3 verdades, né? A de um, a do outro e a do meio, a verdade verdadeira, né? Porque sempre tem 2 versões no embate. Mas com a nossa consciência não existe isso, não existe embate. Ela impõe, porque é verdade, porque nós sabemos, porque existe o registro da memória. E quando existe esse processo de dilação da consciência, toda a memória desperta, criando o campo passão do cérebro e da memória espiritual. Então, essa revivência mnemônica ela passou, né? E ela achou aquilo muito estranho. Veja bem, a literatura espírita fala isso, o livro dos médiuns, nós temos insertos em várias obras espíritas. Se ela conhecesse o fenômeno, ela rapidamente identificaria que desencarnou, como nós aqui já vamos saber. Não é mesmo? A gente passar pela pele. Isso não é normal, né? Eu estou com 120 anos, Arnaldo, e de repente tem uma revivência mnemônica. Não é normal, né? Então desencarnei, não é mesmo? E ela então diz, olha, ficou apavorada, se viu presa, né, ao corpo ali, envolto no caixão, e gritava, desmaiava, acordava, desmaiava. Ficou nesse processo. Até que ela lembrou de orar. Olha só. E aí, quando ela não conseguiu orar, mas ela se fixou na imagem do Cristo. Aí só aquilo tranquilizou, e aí ela percebe uma luz do lado dela, e quando ela olha, ela reconhece uma colaboradora, espírito, né? Um espírito colaborador das atividades da casa, a irmã Liebe. Aí as duas, né, fazem uma oração dominical, e ela pergunta, Liebe, você está aqui? Ela falou, sim, minha irmã, há 14 dias do teu lado, tentando te induzir ao equilíbrio. Você ficava desesperado, eu te dava passos magnéticos para você se acalmar, para que quando você pudesse despertar, pudesse se concentrar na necessidade de orar, para que a espiritualidade pudesse colaborar com o seu desligamento. Está aqui há 14 dias nesse processo de grito e desespero e de sono induzido pela espiritualidade. Quando ela lembrou do Cristo, né, ela não conseguiu orar, não conseguiu fazer o Pai Nosso, mas ela lembrou da imagem, ela descreve, né, do olhar, do cabelo, né, castanho caindo nos ombros. Só a imagem do Cristo tranquilizou. E ela teve condição de orar. Rapidamente saiu, era meia-noite, né, parece filme de terror, mas é a descrição do livro. Ela meia-noite no cemitério, aí ela vê, né, aquela multidão de espíritos, e uma chamou bastante atenção. Tinha uma senhora desencarnada, ajoelhada diante de um túmulo, fazendo uma oração. E dela jorrava da boca e do peito luzes multicoloridas. E a Eliade fala, não, isso é uma mãe, é uma anciã, é uma mãe,
que está num trabalho de resgate de uma filha há 5 anos vinculada à estrutura corporal, que nem mais existe, mas o espírito está preso, né, porque cometeu sucessivos abortos. Aí eu não entendo quando o espírita começa, né, a tergiversar em favor do aborto, né? Por isso é que eu sou muito radical com essa questão. Suicídio e aborto são os 2 problemas espirituais do nosso planeta. E não tem conversa, é crime. Os 2 são crimes, né? Então ela está lá por abortos sucessivos há 5 anos vinculado ao seu caixão, ao seu túmulo. Por quê? Porque quando ela tentava sair, ela era perseguida pelos adversários, então ela ficava com medo e retraída. Nesse processo, a Liebe ficou 14 dias, ela estava há 5 anos, é a descrição desse livro extraordinário. E a mãe, num processo de oração, sempre as mães, sempre as mulheres, né? Por isso é que as mulheres, normalmente as mães, estão mais perto de Deus. E então ela se vê, né, desperta, e depois ela descreve no livro, né, a decepção do tempo perdido de não ter estudado e de ter perdido essas oportunidades de estudo. Então, em resumo, né, a gente precisa reconhecer, e para reconhecer o estágio e o estado de morte, precisamos conhecer, precisamos estudar, precisamos absorver conhecimento. Aceitar, porque no primeiro momento ela não aceitou, quer dizer, é um processo de subordinação intelectual, é um processo de humildade e racionalização, de uma mudança estrutural, que todos nós vamos passar. Ela deixou marido, deixou filhos, isso gera determinados impactos, não é mesmo? E orar, quer dizer, está na dúvida, está complicado, está nublado, está diferente, por que não orar, né? Quando ela fixou, ela nem conseguiu orar, ela fixou a imagem do Cristo, a espiritualidade estava do lado dela para abraçá-la. Em Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 14, que conta a história também de um processo de desencarnação, esse livro é o 4º da série, né? Obreiros é exatamente o 4º, né? Nosso Lar, Mensageiros, Missionários e Obreiros. Livro extraordinário. E, então, André Luiz diz o seguinte, que aqueles que entregam os seus restos mortais aos solitários necrotérios são muito mais felizes. Indigente. Ele está dizendo que o indigente, é o caso, né? Porque o indigente, às vezes, é um espírito complicado. Mas a situação de indigência nos dá elementos mais tranquilos para o processo de desencarnação. Mas por que André Luiz falou isso? Né? Por isso que eu comentei, quer dizer, morreu, quando alguém ligar, não, Fabiano morreu, não vai poder fazer palestra hoje. Morreu quando? Já tem 2 meses. Quanto menos alarde, melhor. Por quê? Aí ele explica. Nós estamos falando de um médium espírita, né? De um médium espírita, é o caso do Dimas, atuante, estudioso, vinculado aos trabalhos do centro, mas não conseguiu envolver a família. A família não tinha o hábito de orar, não entendia a dinâmica espiritista. E aí nós temos, né, obviamente, um velório tradicional, ali da década de 50. Como era o velório? É casa, né? As pessoas abriam as casas para que os vizinhos, amigos, parentes pudessem, né, velar o corpo do morto. Isso hoje está um pouco diferente, né? Mas ainda existe. Então, por que que esses indigentes, ou essa situação de indigência, nos torna mais felizes? Ele fala, primeiro, pelo sentimentalismo da família inconformada. É o choro, é a reclamação, é a revolta, perturba demais aquele que desencarna. É a ignorância, segundo ponto, no trato com a morte. Por quê? Porque a gente não debate sobre a morte. Falou de morte, já é assunto mórbido, não gosto de falar de morte. Como se não fosse a única regra para que não tal. Se tem uma regra que não tem exceção, é a morte. E a gente não quer falar de morte, não é mesmo? E os espíritas, eu até entendo outras culturas, outras religiões, mas o espírita precisa, obviamente, refletir, né? Por isso é que Bezerra tem dito, os espíritos estão desencarnando mal. Por quê? Porque tem oportunidades de estudo, de aprendizado, de reflexão, então, obviamente, deixando de lado. Não é o nosso caso, nós aqui estamos motivados dentro desse ideal, mas tem muitos que não abordam essa questão de maneira inteligente, né, de maneira saudável. E os pensamentos perturbadores daqueles, né, o item 3 que ele fala, né, ele cria esses 3 elementos, né, o sentimentalismo, a ignorância sobre o tema
e os pensamentos perturbadores. Então, era um velório tradicional, né? Era um médium atuante, responsável, e mostra ali o relato da espiritualidade, a complicação e a dificuldade para separar o espírito do corpo, exatamente porque não tinha um ambiente adequado. A cada choro desequilibrado, a cada conversa desconexa, os impactos magnéticos alcançavam o espírito desencarnado, mesmo sendo recebido pela espiritualidade amiga, e em transe de sono, através de passos magnéticos, ele recebia os impactos, criando, né, um processo de atrapalhamento da desvinculação corpórea, né? Então, mesmo com o acompanhamento da espiritualidade. E aí tem todo, né, um relato muito interessante nesse capítulo 14. E ele mostra o seguinte, que ao pé do cadáver, até porque tem uma questão visual, as pessoas ficavam com certo respeito, né? Mas se afastavam um pouquinho, era novela, já era o futebol, é o debate político. Eu, quando era jovem, a gente começa com uns 14, 15, 16 anos, começa a se vincular à literatura espírita, eu fui várias vezes, né? Tinha uma igreja perto lá de casa, quando tinha velório eu ia lá, né? Para acompanhar de maneira respeitosa, para entender. E realmente é isso que acontece, né? Os que estão perto, às vezes o sujeito vira e já começa, né, a falar sobre namoro, piadinha, né, elementos de política mundana, do que passou na televisão, do time de futebol, é isso. E essas impressões são a metros do desencarnado. Quando não são lembrados fatos menos nobres, né, que trazem à baila, inclusive, espíritos desencarnados vinculados a esse processo. Então, André Luiz relata, não é mesmo? E aí ele diz, olha, ao pé do cadáver a atitude era mais respeitosa, mas bastava alguns passos e o cenário era outro. Conversas perdidas, piadas, risos, coisas que eu presenciei, né? Aí ele diz assim, vou ler para dizer que não é invenção do Fabiano. No atual estado da criatura, é muito difícil ela alimentar por mais de 5 minutos uma conversação digna quando 3 ou mais estiverem reunidos. Então, André Luiz está dizendo isso. Tentem conversar fora do ambiente espírita, fora da casa. 3, 4 pessoas por 5 minutos sobre algo importante de cunho religioso, de cunho moral. Não consegue. Não consegue. Mesmo. Porque sempre vai ter alguém para puxar um outro assunto. Quando é 2 pessoas, quando são 2 pessoas, é possível. Porque aí um se submete ao outro, então você acaba. Ou uma situação pontual de desencarnação, a família se submete. Mas situações normais, está dito aqui. É muito difícil alimentar por mais de 5 minutos uma conversa saudável quando 3 ou mais estiverem reunidos, né? Então, Dimas se descuidou desse processo da prática da oração em família. Olha a importância do culto no lar. Olha a importância da reunião pública. Não é mesmo? Então, ele encerra dizendo que os velórios, que os enterros, não devem ser eventos sociais, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Vocês nunca me viram no velório e nunca vão me ver. Eu não quero estar nem no meu, Arnaldo, velório. Porque não tem sentido, né? Às vezes, assim, as pessoas convidam e tal, olha, a minha cultura, a gente pode discutir, mas estou pensando, estou orando, né? Porque, realmente, a gente precisa marcar posição, né? Se nós acreditamos, nós precisamos vencer. Não estou dizendo que é a postura correta, estou dizendo como eu vivo. Eu fui, quando jovem, para conhecer o fenômeno. Depois, nunca mais. Nem no do meu pai. Ele desencarnou e queriam que eu saísse daqui para Curitiba. Eu falei, gente, gastar dinheiro, tempo, deixar família, trabalho, religião, empresas, funcionários, para chegar lá num velório, né, que foi, graças a Deus, restrito. Não, tenho certeza que ele alcança as minhas orações, aonde quer que ele esteja, né? Porque era uma criatura acima da média. Então, a gente precisa entender o fenômeno, né? Então, eu digo e repito, não quero estar nem no meu, no meu velho. Se puder, né, já se desliga e vai, pronto. Foi, não? Claro. Eu tenho ido em velórios e digo para o pessoal, vamos ficar em oração, procure lembrar coisas boas, já fiz isso em 3. Difícil.
Não sei, às vezes é bom, às vezes eu achar que é bom, mas eu tenho feito isso. Desde que eu fui no velório da mãe, eu achei lindo. Se a gente puder interferir, né? As pessoas lá dando depoimentos de lembranças boas, né? Quando é uma coisa mais intimista, restrita, só a família, em oração, equilíbrio, ler uma página, é outra coisa, né? Aí é mais efetivo. Mas, na realidade mundana, a gente acaba sendo uma voz dissonante, né, desse processo, né? É difícil. Mas existem realmente esses eventos e encontros mais respeitosos. Mas a gente está falando dos eventos tradicionais, né? Até pouco tempo se contratava as carpideiras para chorar e gritar, né? É uma cultura do dogmatismo católico, né? Isso é recente, tá? Início do século passado, isso era muito comum. Talvez alguns de nós já tenham visto isso, né? Os que passaram dos 50 anos. Mostrando que essa cultura do choro, do desespero no velório é comum, foi alimentada, né? E isso criou, obviamente, um medo, né? Uma leitura psicótica em relação à morte que não deve ser mantida. Leon Denis, que foi esse continuador, esse consolidador, deixou mais de 20 obras, livros extraordinários, textos, artigos. Ele que ajudou a complementar a codificação, trabalhou o elemento filosófico de maneira mais rica. Ele fala: a morte é um eclipse momentâneo, é um renascimento, é a entrada para uma vida mais rica de sensações e de percepções e de impressões. Ela nem sequer nos priva das coisas desse mundo. Nós podemos nos vincular e ter contato com aqueles que deixamos, com aqueles que amamos. Olha que coisa bonita, né? Nós, diz Leon Denis, não temos o direito de achar a morte ruim. A morte é necessária, a morte é uma bênção, a morte é uma dádiva, a morte é um presente divino. O universo não falha. Seu fim é a beleza, né? Seu meio, a justiça e o amor. Então, nos dá uma tranquilidade para que a gente entenda o fenômeno. Ele diz: olha, a morte é quase sempre isenta de sofrimento para aqueles cuja vida foi nobre e produtiva, ou seja, minimamente reta, né? Não precisa ser um missionário de luz para ter uma morte plena e saudável, né? Agora, ele diz: o mesmo não acontece, ele cria 4 grandes grupos. Aí é complicado se a gente tiver nesses grupos, né? Ele fala dos sensuais, dos violentos, dos criminosos e dos suicidas. Suicidas nós não somos cristãos vivos, né? Sensuais não é aquela leitura da sensualidade normal, é o processo de pedofilia, de prostituição, da vinculação mental ao sexo pervertido. Se precisamos mudar de rumo, né? Violentos e criminosos. Então, se nós não estamos encaixados nesses 4 grandes grupos, a gente não tem e não deve alimentar grandes preocupações, né? O capítulo 23, quando traz, né, a expressão, a máxima do Cristo, registrada lá em Lucas, no seu capítulo 9, né, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus não foi grosseiro, muito pelo contrário, com o filho que tinha acabado de perder o pai. Não, ele marcava a posição, dizendo que a vida espiritual é a verdadeira vida. E o respeito aos mortos se dá pela lembrança, pelo pensamento. E não pela roupa, pelo preço do caixão ou pelo tamanho do velório. Muito pelo contrário, né? Então, meus irmãos, para encerrar, a gente tem muita disposição para as coisas sociais, né? A gente recorre a conselhos, a gente estuda, a gente busca os títulos, a gente se organiza materialmente, se organiza intelectualmente, para que possamos ter sucesso, né? Posição, status social. E tudo bem, isso faz parte do processo. Mas e para o reino de Deus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que nós fazemos? As respostas que os Espíritos nos dão são duras. Diz que nós fazemos pouco ou quase nada. Obviamente, o conjunto, né, geral dos Espíritos estão vinculados a esse planeta, tá caminhando para 8,3 bilhões de almas encarnadas. Então, a felicidade eterna, nos dizem os Espíritos, deveria ser o nosso negócio mais importante, né? E a gente não tem tempo para ir no centro, não tem tempo para ler, não tem tempo para ver um vídeo, não tem tempo para ver uma palestra, não tem tempo para fazer um estudo, não tem tempo para nada. Mas
para o happy hour, para as atividades esportivas, para as viagens para Miami ou para Caldas Novas. A gente sempre arruma um tempinho. Então, o nosso negócio deveria ser a felicidade espiritual, né? Então, fica esse convite que os Espíritos nos dão a nós. Devemos, né, enfrentar a morte e as questões de ordem moral, espiritual, com a mesma intensidade, com a mesma determinação que a gente enfrenta os elementos da vida, porque a gente tem disposição. A gente acorda todo dia para trabalhar, para estudar. Fica feliz quando dá certo, quando termina o curso, quando ganha dinheiro, quando constrói a casa, quando reforma a casa, quando troca de carro, quando viaja. Isso tudo é absolutamente razoável e deve ser buscado, mas a gente não pode se desconectar dos elementos daquilo que Jesus, de maneira, né, veemente, falava, né? O reino de meu Pai, a verdadeira vida, o reino de Deus, é esse que a gente tem que se preocupar, né? Então, quando nós passamos a entender esse fenômeno, eu não tenho dúvida nenhuma, isso quem me autoriza é a literatura espírita. A gente diminui esse período que é natural de confusão quando nós mudamos de dimensão. Existe um processo de confusão, né? Na verdade, a gente morre uma vez na existência. Embora o sono seja um exercício de morte, seja um ensaio para a morte, nós de fato nos desligamos do corpo uma vez em uma encarnação. Então é natural que ele gere uma determinada confusão, um período, né, meio obliterado de impressões. Mas, quando a gente entende o fenômeno, quando a gente conhece, quando a gente se prepara, esse tempo vai ser extremamente reduzido. E a gente tem que recordar, né, que o Espiritismo foi nomeado pela primeira vez por Jesus Cristo, né, como o Consolador. Então, quando Jesus faz a promessa do Espiritismo, ele chama de Consolador. Por quê? Porque a doutrina da verdade, é a doutrina da fé racional, é aquela que é aurida no estudo, na ação do bem, entendendo o bem como a caridade em lato sensu, é aquela que nos dispõe, né, a mudar efetivamente de comportamento, nos oferece objetivamente, né, as ferramentas para o autoconhecimento, para o autocontrole, para a compreensão dos temas que são efetivamente importantes, para que a gente possa avançar, né, para que a gente possa morrer bem. E a única regra para morrer bem é viver bem. Não tem outra, né? Salmo 23, para encerrar, passei 3 minutos, peço perdão. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, né? Porque ele está conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consola. Ele quem? Jesus, os bons espíritos, Deus. É isso. Posso dar sugestão para uma literatura para Claro. o tempo? De Edson Pitts, Educação para a Morte. Nos preparemos agora para o encerramento desta primeira parte das atividades da noite de hoje. E como eu fiz a prece inicial, peço para o Fabiano fazer a prece de encerramento, agradecendo sempre a presença do Fabiano, que nos traz um estudo aprofundado da doutrina espírita. Possamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Jesus e aos bons espíritos, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui abraçados, recebendo as energias benfazejas da Casa Espírita, que nos torna mais fortes, mais dispostos para os enfrentamentos diários. Jesus amado, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade do conhecimento espírita, que podemos, ancorados na sua bondade, na sua misericórdia, sairmos daqui mais renovados, mais animados para os enfrentamentos da vida e da morte, que nos possibilita, né, o retorno à pátria espiritual, às grandes realizações do espírito, à verdadeira vida. Muito grato que assim seja. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância. Boa noite a todos.